No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, e na unção do Espírito Santo, seja livre, minha amiga, meu amigo ouvinte, livre de todas as suas mazelas, de todas as suas dúvidas, de todas as amarrações, de todos os espíritos enganadores, mentirosos. Seja livre de todo bloqueio da sua mente, do seu entendimento. Seja livre aí onde você estiver. Qualquer que seja a sua situação. Seja livre, livre, pois o Senhor dos Exércitos livra você agora, de todo marasmo, toda angústia, tristeza, agonia e dor. Seja livre dessa doença, dessa enfermidade. Seja livre deste problema. Pelo poder do Deus Altíssimo, sejam todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, receba dizendo amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, ontem estava assistindo a conquista da Terra Prometida. Aliás, é costume meu assisti-lo. Todos os dias eu vejo um capítulo da Terra Prometida. É interessante, é muito interessante, que a história do povo de Israel não é diferente da nossa história, da minha história, da sua história, da nossa história. Por quê? Porque veja só, Israel era uma multidão de gente escrava, escravizada pelos egípcios. Então eles não tinham direito a nada. Eles não tinham direito nem mesmo de usar sandálias. Porque a escravidão por que eles passavam era cruel, como toda e qualquer escravidão. Mas, um dia, eles invocaram o Deus de seus pais. Eles clamaram ao Deus de seus pais. E reivindicaram a promessa dele que um dia lhes levaria até a terra prometida. Ora, amiga e amigo ouvinte, não seria essa a sua situação? Não foi essa a minha própria situação? Porque um dia eu também estive na escravidão, como você deve também ter estado na sua escravidão, ou está vivendo na escravidão. Não era egípcia, não é egípcia, mas era uma escravidão. A escravidão do pecado, a escravidão da injustiça, a escravidão de tudo que é injusto, tudo que é errado. A gente vivia aprisionado por um espírito
espírito de escravidão. E a gente não tinha outra opção senão deixar, ou viver, ou deixar a vida nos levar. Como muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Dizem assim, realmente, eu tenho sido escravo da cachaça, eu tenho sido escravo da cocaína, do crack, dos vícios, eu tenho sido escravo de jogos, eu tenho sido escravo de um emprego miserável, eu trabalho muito e colho pouco, eu planto muito e tenho colhido pouco. Então você tem vivido uma vida de escravo ou de escrava. Mas há esperança para você sair dessa escravidão? Claro que há. E é por isso que nós estamos aqui diariamente. Porque assim como houve esperança para o povo de Israel, houve não apenas uma esperança, houve uma manifestação do poder de Deus, uma mão forte para arrancá-lo daquela situação. Por quê? Porque Israel clamou ao Senhor. Israel reivindicou, cobrou a promessa de Deus. E é exatamente esse o segredo de se sair de uma vida escrava, de uma vida mesquinha, miserável. Você tem comido mal, você tem dormido mal, você tem vivido mal. Tudo que você faz tem o selo do mal, o selo da desqualificação, o selo do mal. Então, você não tem ânimo nem para se levantar e trabalhar. Mas você, obrigatoriamente, por aqueles míseros reais, você tem que trabalhar. Mas, minha amiga, meu amigo ouvinte, preste atenção. Se você prestar bastante atenção à história da Terra Prometida, a história do povo de Israel, e você colocá-la em prática na sua própria vida, você vai sair da escravidão, da sua escravidão, da mesma forma como Israel saiu da escravidão. Você quer ver uma coisa? Você sabe que o segredo para se livrar de uma vida mesquinha, miserável, uma vida cruel, é seguir os passos dos filhos de Israel até a conquista da Terra Prometida. Porque depois que eles conquistaram a Terra Prometida, eles abandonaram o sistema de governo que eles tinham. Eles tinham adotado o sistema de governo de Deus, a teocracia. Quer dizer, o governo de Deus na sua vida. Eles não tinham uma monarquia, eles não tinham um rei, eles não tinham um ditador, eles não tinham uma democracia. Não, eles não tinham nada disso. Eles tinham apenas o governo de Deus, que é a teocracia. Deus dirigindo, conduzindo o seu povo. E, de fato, quando Deus tomou as rédeas na direção daquele povo, então, logo Deus providenciou uma nuvem de fogo à noite para iluminar o caminho de Israel, como uma nuvem durante o dia, outra nuvem durante o dia. Essa nuvem era o Espírito Santo, que guia, que orienta, que dirige. E é o Espírito de Deus que vem nos dar a direção para o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Mas sempre nós vamos ter que obedecê-lo, porque se nós não obedecermos a sua voz, para não fazer aquilo que não deve ser feito, então, nós não obedecendo, obviamente nós vamos sofrer consequências. Porque quando o Senhor Deus é o guia do seu povo, então o seu povo prospera. Assim foi na época, por exemplo, de Davi. Davi teve um reinado magnífico, de vitória. Ele teve as suas falhas, ele teve os seus fracassos, mas ele
no geral, ele sobreviveu, ele morreu na paz. E passou o seu reinado para Salomão com o cofre cheio de ouro. Salomão, quando pegou o governo de seu pai Davi, ele tinha dinheiro, tinha ouro à vontade, porque Davi havia lutado, havia conquistado grandes vitórias para Israel por causa de ter o Espírito do Senhor guiando a sua mente. E é isso que tem que acontecer com cada um de nós. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo quando eu recebi o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo. Então eu fui tendo força, eu fui tendo coragem, eu fui tendo inspiração para tomar atitudes na minha vida. É claro que eu errei muito, eu fazia muito a minha vontade, e aí eu sofri mais, eu penei, eu gemi. Enquanto os filhos de Israel desobedeciam ao Senhor, à direção de Deus, então eles sofriam as consequências, porque Deus só quer o melhor para nós, e quando nós desobedecemos a sua voz, é claro que nós vamos dar com os burros na água. Por quê? Porque a gente não sabe o que fazer quando não temos a direção de Deus. Não é verdade? Então você que me ouve neste momento e tem a sua vida presa, amarrada, por conta de dar ouvidos a todo mundo. Você dá ouvidos a todo mundo, menos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Então a sua vida, claro, vai ser um fracasso. Mas se você fizer como Israel, por exemplo, Moisés foi escolhido por Deus, foi chamado e escolhido por Deus para conduzir o seu povo à liberdade do Egito. Depois, para substituir Moisés, Deus levantou, escolheu Josué. E Josué foi um servo fiel, como também foi Moisés. E aí, o povo de Israel foi conquistando, foi tendo sucesso. E aí não tinha Mar Vermelho, não tinha Rio Jordão, não tinha altas muralhas de Jericó, não tinha inimigo que não se curvasse ou não caísse aos pés de Josué e Israel. Porque Deus os conduzia. E essa é a realidade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Quando você se deixa conduzir pelo Espírito de Jesus, a sua vida muda. Por exemplo, nós somos cidadãos brasileiros e conduzidos pelo sistema de governo chamado democracia. Então, o que acontece? Nós somos dominados por uma democracia e temos que fazer de acordo com o governo que o povo elegeu. Agora, se nós estamos sofrendo por conta dos maus governos eleitos, nós temos a opção, o privilégio de sairmos desse contexto, sairmos dessa situação, quando elegemos o Senhor Jesus como nosso guia, como o Espírito dele guiando a nossa vida. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu fui liberto da minha vida mesquinha e miserável. E Jesus me levou à vida abundante. E eu estou andando ainda no deserto, caminhando para a minha terra prometida, a Terra Santa, que é a Nova Jerusalém. Então, quando eu passar para outra vida, então eu vou começar a viver aquilo pela qual eu lutei toda a minha vida, pela qual eu obedeci a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Minha amiga e meu amigo ouvinte,
quando a gente coloca o governo da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. Isto é, quando nós obedecemos a voz, a direção do Espírito de Deus, não tem como dar errado. Não tem como a gente se arrebentar. Não tem como a gente ser fracassado. Não tem como a gente ficar na dependência de governo, de patrão, de empregado ou de quem quer que seja. Não tem como. Não tem como você continuar escravo. Não tem. Eu tenho sido testemunha viva do meu Senhor Jesus. Por conta de ouvir a sua voz, de colocar a minha vida sob a orientação dele, sob o reino dele, o reino teocrático, então eu vou ter sucesso. E é por isso que eu costumo dizer, vamos arrebentar. Vamos arrebentar. Por quê? Porque o condutor da nossa vida é o Espírito de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu não aceitei Jesus apenas, Senhor, eu quero a tua salvação e vou continuar vivendo a minha vida. Não, de forma nenhuma. Quando eu aceitei Jesus, eu o aceitei para me submeter à sua direção, para submeter-me ao seu governo. Então, quando o Senhor Jesus se torna o nosso Senhor, quando nós obedecemos a sua voz, então nós tornamo-nos cidadãos do reino de Deus. E um dia estaremos no reino dos céus. Mas é preciso sacrificar, não tenho dúvida disso. Não tenha dúvida, minha amiga, meu amigo ouvinte, não tenha dúvida. É preciso sacrificar o seu eu, a sua vontade. Porque se eu obedecer à minha vontade, se eu satisfizer as minhas vontades, as vontades da minha carne, é óbvio que eu não vou conseguir obedecer a Deus. Eu não posso obedecer a Deus e a mim mesmo. Eu não posso ter dois senhores. Ou eu sigo a mim mesmo, ou eu sigo a Deus. Ou eu sigo as minhas paixões, ou eu sigo a voz do Espírito de Deus. Quem que eu estou seguindo? Então, se eu elejo o Senhor Jesus como Senhor na minha vida, então, minha amiga, meu amigo, eu tenho certeza aonde eu vou chegar. Então, eu sei que muitos inimigos vão se apresentar, eu sei que muitos inimigos vão se levantar como tem feito durante toda a minha jornada, mas eu vou arrebentar, porque não houve inimigo que destruísse Israel. E não houve e não há inimigo que possa me destruir se eu estou no caminho, se eu estou seguindo, andando nas pisadas do Senhor Jesus. Não há como dar errado. Não há a mínima chance. Não há a mínima chance. Então pode o mundo se levantar contra mim. Pode o inferno se levantar contra mim. Pode vir o Satanás e todos os seus demônios contra mim. Eles vão cair e eu vou continuar seguindo em frente. Por quê? Porque a direção da minha vida é responsabilidade total do Espírito Santo. Por conta disso, não há como dar errado. É essa a proposta que Jesus faz para você, amiga e amigo ouvinte. Se você está mal, se a sua vida vai de mal a pior, então você não precisa ter dinheiro, você não precisa de ter pistolão, você não precisa de favores de ninguém. Você só precisa colocar a cabeça no lugar. Isto é, colocar a cabeça sob o governo, colocar a cabeça sob submissão ao Espírito do Deus Altíssimo. Então você vai arrebentar. Aí você pergunta, como é que eu faço isso? Subindo no altar. É o altar o lugar onde a gente resolve essa questão. Um dia eu subi no altar e coloquei ali a minha vida. E eu posso falar isso para você. Eu tenho autoridade para falar, de testemunhar do Deus da Bíblia. Eu tenho essa autoridade. E quem é que pode me refutar? Quem é que pode dizer que não, que é mentira? Ninguém. Não há ninguém nesse mundo que pode dizer que é mentira. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte,
no dia 31, na virada do ano, nesta virada do ano, da noite do dia 31 para a madrugada do dia 1º de janeiro, nós vamos ter essa virada do ano no altar. Você vai subir no altar com essa vida velha, desgraçada, amarrada, presa, e vai depositá-la no altar. Ó Deus, a minha vida é isso aqui. Essa miséria, essa vergonha que eu tenho levado durante todos esses anos. Mas agora eu decido definir a minha vida definitivamente. Eu determino mudar a minha vida. Então, você vai subir no altar no ano velho e quando descer, vai ser no ano novo, na virada desse ano novo. E aí, minha amiga, meu amigo, você vai começar uma vida nova, porque o Espírito do Deus Altíssimo vai abraçá-la e fazer de você uma nova criatura. Graças a Deus. Deus abrirá um caminho onde parece não ter nenhuma saída, que nós não podemos ver. Ele abrirá um caminho para mim. Ele será meu guia. Me manterá bem perto ao seu lado, com amor e força, para cada novo dia. Ele abrirá um caminho. Ele abrirá um caminho. Deus abrirá um caminho onde parece não ter nenhuma saída, que nós não podemos ver. Ele abrirá um caminho para mim. Ele será meu guia. Me manterá bem perto ao seu lado, com amor e força, para cada novo dia. Ele abrirá um caminho. Ele abrirá um caminho. Por uma pista no meio do deserto, Ele me conduzirá. Aos rios do deserto eu verei. Céus e terra passarão, mas sua palavra permanecerá. Ele fará algo novo hoje. Deus abrirá um caminho onde parece não ter nenhuma saída, que nós não podemos ver. Ele abrirá um caminho para mim. Ele será meu guia. Me manterá bem perto ao seu lado, com amor e força, para cada novo dia. Ele abrirá um caminho. Ele abrirá um caminho. You might be here tonight. You may think God has forgotten you about your situation, but He hasn't. The Bible says that we are inscribed on the palm of His hand. And heaven and earth may pass away, but His word will remain forever. And He can do exceedingly, abundantly, above all that we could ever ask or think tonight. Amen. Let's sing it. Oh, God will make a way. Deus abrirá um caminho onde parece não ter nenhuma saída, que nós não podemos ver. Ele abrirá um caminho para mim. Ele será meu guia. Me manterá bem perto ao seu lado, com amor e força, para cada novo dia. Ele abrirá um caminho. Ele abrirá um caminho. Com amor e força, para cada novo dia. Ele abrirá um caminho.
Ele abrirá um caminho. Pois é, todo mundo quer um novo caminho, todo mundo quer uma nova vida, todo mundo quer uma nova chance, todo mundo quer solucionar os seus problemas, todo mundo quer sair da crise, todo mundo quer sair da situação crítica que está vivendo. Eu sei disso, Deus melhor ainda do que eu. Então, o que ele faz? Ele dá a palavra dele. A palavra dele é ele, através do verbo, através da palavra. Jesus é a palavra. Quando você obedece a palavra, você obedece Jesus. E quando você obedece Jesus, você chega aonde você quer chegar. Porque Deus quer o melhor para você. Ele é pai, minha amiga, meu amigo ouvinte. Ele é pai. Qualquer pai quer o melhor para os seus filhos. Você acha que Deus quer o pior para nós? Quem quer melhor para nós? Os nossos pais ou o nosso eterno Pai? É claro que é o nosso eterno Pai. Agora, a gente tem que obedecer. Porque se ele fala, olha, vai por esse caminho aqui. Aí você diz, não, eu vou tentar esse outro aqui. Aí não vai dar certo. Você vai se arrebentar. Não adianta você crer nele e desobedecer a sua voz, a sua ordem. Então, não vai resolver o seu problema, você não vai conseguir nada com ele. Agora, quando você deposita a sua vida no altar, quando você coloca toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração, a sua alma por inteiro no altar, então do altar vem o Espírito de Deus, do altar vem o Espírito Santo, do altar vem o Espírito do altar e abraça você, recebe a sua oferta e faz de você uma nova criatura. Isso é fé inteligente. Graças a Deus. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Nós vamos ouvir agora testemunhos magníficos. E você vai ver o que Deus está fazendo, o que Deus faz na vida daqueles que se entregam. Em nome do Senhor Jesus. Senhora Carmelita, o que aconteceu? Bom, nós viemos de uma vida muito difícil. Antes de chegar na igreja, eu já vim de uma família muito pobre e passava muitas dificuldades. E quando nós nos conhecemos, e ele era viciado, e decidimos casar, né? Sem nada, a gente não tinha nada mesmo, e vamos casar, a gente tinha planos de construir juntos, mas na prática não foi bem assim. A gente chegou na igreja, eu era doente e tinha esse problema com os vícios e vivíamos uma miséria. Morávamos de favor, um cômodo pequeno no fundo da casa do meu pai, e a gente comia resto, literalmente resto, o que sobrava. Mas tinha pro vício? Pro vício, o que eu ganhava era tudo pro vício. Qual o vício que o senhor tinha? Eu usei todo tipo de droga, bebida, passava a noite, crack, mela, maconha o dia todo, cheirava cocaína. Eu era muito dependente da droga. Quer dizer, o senhor não tinha para a família, não tinha nem para o senhor, mas para o vício o senhor buscava uma forma, maneira e sacrificava. Tinha sempre lá algo para alimentar o vício.
Foi nesse estado que vocês chegaram na Igreja Universal? Exatamente. Naquela época sacrificava, sofria, mas sacrificava para o vício, para as coisas que estavam destruindo a nossa família, a nossa vida, a minha saúde. Para isso eu sacrificava. E onde é que entra a Fogueira Santa? Quando é que vocês decidiram participar da Fogueira Santa? O que aconteceu? O que vocês sacrificaram? Eu vi na televisão e chamei ela para a gente procurar a igreja. E cheguei e acreditei e me lancei. Então eu decidi para a gente se lançar no altar. O primeiro sacrifício foi uma causa na justiça que eu tinha há mais de 10 anos. E o pastor me deu um envelope e falou, olha, faz o sacrifício. E 2 dias depois que eu peguei o envelope, essa causa saiu e eu fiz o sacrifício. Daí para cá já foi mais de 30 Fogueira Santa. E a gente que vivia na miséria, eu já sacrifiquei moto, já sacrifiquei caminhonete. Também teve uma época que a gente tinha as coisas de casa, vendemos tudo e sacrificou. Decisão pessoal. Nunca ninguém chegou para o senhor e disse, o senhor vai, um pastor da Igreja Universal, o bispo chegou e disse, o senhor vai sacrificar isso, os senhores vão sacrificar aquilo. Sempre foram os senhores que decidiram o que iriam sacrificar. Exatamente. O pastor só pregava a Fogueira Santa, igual faz normalmente, e eu que decidia fazer os meus votos. Até hoje, Deus sempre me pede. E a transformação foi instantânea depois que a gente chegou na igreja. A nossa vida mudou da água para o vinho. A gente que vivia na miséria, hoje temos uma família abençoada, não tinha família. Hoje a gente tem uma vida financeira próspera. Nós comemos bem, moramos bem, uma casa grande, andamos de caminhonete nova, viajamos para a fazenda todo final de semana, toda semana. Então Deus mudou a nossa vida. E desde então eu vi que a vida da gente tem que estar no altar, porque é o altar que dá as coisas que a gente gosta, que a gente precisa. Foi no altar então que Deus deu uma nova certidão de nascimento para o marido da senhora. Com certeza. Porque este homem que está falando aqui não parece nada com aquele homem que ele disse que era. Não parece. Não tem nada a ver. Hoje é tudo transformado. Parabéns, siga nessa fé. Deus é com a senhora. Meu nome é José Wellington. Meu nome é Alessandra. Antes de chegar na igreja, eu tinha uma vida totalmente destruída. Perdi meu pai aos 13 anos de idade e ao perdê-lo eu encontrei o mundo das drogas, que foi, infelizmente, um mundo sombrio. Tinha minha mãe como minha inimiga e aquilo ali eu fui crescendo com aquela culpa dela ter matado meu pai. Não era verdade, aquilo estava dentro de mim. E ali eu fui aprofundando nas drogas, comecei a me drogar, comecei a me prostituir. E tudo para mim dava errado, não conseguia um emprego, não conseguia, minha vida sentimental era totalmente destruída. Mudei para o Rio de Janeiro, tentando melhorar a vida, mudar de vida, trabalhar com meu tio. Foi quando eu me envolvi com pessoas erradas, totalmente erradas, e tive um princípio de overdose, onde eu já não aguentava mais tantas drogas. Eu queria dar cabo na minha vida, tentei 3 vezes suicídio. Foi aonde que eu pedi a Deus que Deus me mostrasse um sinal. E foi aí que eu cheguei na Igreja Universal, com a vida toda destroçada, destruída, catando guimba de cigarro, não tinha perspectiva de vida. Assim como o Elton, eu não dava certo com ninguém também na vida sentimental, né? Sempre busquei a felicidade ao lado de uma pessoa. Eu achava que a felicidade era ter alguém, né? Então, assim, vindo de uma família muito humilde, né, a ponto de eu ter que pedir comida na casa das pessoas, ter que pedir minhas roupas que eu tinha ganhado, né, a casa que eu morava chovia mais dentro do que fora, né, era madrugadas a gente ter que acordar para ter que forrar o chão porque estava chovendo dentro. Minha mãe sofria de alcoolismo, no qual eu sofria, era de madrugada, as pessoas me chamavam na minha casa para eu ter que buscar minha mãe caída no chão. Então, assim, eu era inferior a tudo, me sentia inferior. Então, eu achava que, para mim, eu nunca teria nada. Tanto financeiramente, né, e na vida sentimental também. Eu cheguei na igreja. Um dia eu ouvi falar da Igreja Universal, eu falei assim, eu vou lá naquela igreja. E chegando lá, foi me apresentada a Fogueira Santa no Monte Sinai. Então, eu vi uma oportunidade, né, de eu me lançar em algo diferente na minha vida, de fazer uma nova história. Eu obedeci a direção que veio do altar e eu fiz o meu sacrifício. E a partir daí as coisas começaram a acontecer na minha vida, né, que primeiro eu busquei a Deus, né, uma cura interior, né, que eu tinha que me limpar daquele sentimento de inferioridade, eu tinha que me libertar. Eu comecei a ver que eu não dependia de um homem para ser feliz. Eu fui liberta dos traumas do passado,
né? E onde eu conheci o meu esposo, o Wellington, e a partir da nossa união nós começamos a lutar por outros objetivos. Eu comecei a sacrificar de um lado, ela sacrificando do outro, a gente usando a fé, a gente chamou a atenção de Deus. E Deus começou a mudar a nossa história. A gente adquiriu uma empresa e essa empresa, ela paulatinamente começou a crescer. Nós tivemos uma ideia de criar painéis de comunicação visual para colocar em todos os locais. A gente chegou a mandar serviço para fora do país. No Brasil inteiro a gente estava começamos a entregar serviços e as coisas começaram a fluir. Deus começou a dar ideias, onde a gente produz grande quantidade de lonas, impressão digital. Nós temos uma empresa com funcionários qualificados. Tudo que nós queremos comprar, nós compramos. E hoje não nos falta mais nada. A cada sacrifício, Deus dava uma resposta. Deus foi fazendo coisas grandes na nossa vida. Hoje nós temos casa, carros, temos uma empresa com 2.500 metros quadrados, toda construída, equipamentos de última geração. Hoje o nosso maior patrimônio é a nossa família. Hoje sou uma mulher realizada, né, em todas as áreas da minha vida eu sou realizada. Tenho um marido abençoado, amo sua amada, que é uma bênção na minha vida, me respeita como mulher, me ama. Isso tudo foi fruto do quê? Da Fogueira Santa de Israel. Acreditar. Eu acreditei. Nós acreditamos. Então o Monte Sinai para nós é uma referência, é o nosso marco, é o local de sacrifício. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos chegando no ponto final do programa, mas presta atenção, por favor. Presta bastante atenção. Eu não vou repetir. Este final de semana, este final de mês, melhor dizendo, é a virada do ano. Todo mundo, por exemplo, o pai de santo, o espírita, o macumbeiro, todo mundo, católico, o espírita, o evangélico, todo mundo corre para os braços dos seus deuses. É ou não é? Quer dizer, o espírita corre para as praias, o macumbeiro e tal. Todo mundo corre para o seu cantinho, para agradar os seus deuses. Nós, da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo, vamos correr para o altar. Porque o altar, nós não vamos colocar uma galinha, não. Nós não vamos colocar um bezerro, um boi ou um cabrito, não. Nós vamos colocar a nossa alma. Vamos despejar toda a nossa vida, tudo que nós fomos, todos os nossos fracassos, todos os nossos traumas, enfim, todas as marcas do passado, nós vamos depositar no altar. E vamos receber o espírito do altar. Vamos depositar tudo que é velho nesse ano, nos últimos minutos desse ano velho. E vamos descer do altar para começar a viver o ano novo com uma vida nova. Essa é a proposta da Igreja Universal do Reino de Deus para todos os seus membros, pastores, bispos, obreiras, esposas de pastores, esposas de bispos, as obreiros, todo mundo. Nós vamos subir no altar com força e colocar nossa vida velha e renovar os nossos votos com Deus e descer do altar para viver uma nova vida. Tá bom? Quem quer? Quem quer subir no altar novamente? Se você já fez o seu sacrifício de verdade, de todo o coração, você não tem que fazer outro sacrifício. Você vai colocar sua vida apenas no altar. Agora, se você é aquela pessoa que fez o seu sacrifício, mas o vento levou, a fumaça foi levada pelo vento, quer dizer, o seu sacrifício não foi aceito, então você terá a oportunidade de fazer novamente. Mas aí fazer de acordo com a palavra de Deus, fazer a coisa certa. Né? E se você está arrependido de não ter participado da Fogueira Santa passada, você pode fazer agora no dia 31, no dia da virada da noite. Mas vamos todos subir no altar, vamos todos subir no monte, o Monte Sinai, para quando descermos de lá, descermos como Moisés. Moisés subiu escravo, ele subiu fugitivo de Faraó, ele era empregado do seu sogro, era servo do seu sogro, mas quando ele desceu do Sinai, ele desceu um estadista, ele desceu cabeça,
ele desceu líder de uma nação, e melhor, líder de um povo que era escravo, e ele arrancou com as forças a direção do Espírito Santo. É isso que vai acontecer nas nossas vidas a partir dessa virada de ano. Tá bom? Ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. E continue orando, porque todos os nossos representantes estarão subindo ao Monte Sinai nesta quinta-feira, para que venham buscar a resposta de Deus para os participantes. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo,